aqui no De Primeira, hein? A gente fica lá de olho no Mundial de Clubes, mas tem muita coisa acontecendo no Tricolor. Tem. E Hernan Crespo já chegou. Chegou. Já foi apresentado. Já está trabalhando. E já comandou, inclusive, o primeiro treino, André. Foi apresentado hoje e hoje foi dia de reapresentação é do verdade. São Paulo. Depois de 13 dias, São Paulo voltando Os aí guerreiros às da Barra atividades. Funda voltaram hoje. Você não gosta? Você não sabia desse termo? Não. Os guerreiros da Barra Funda. Mas é de corneta, isso sabia? Eu imaginei. Ai, a Vão ficar bravos comigo, depois não vão mais falar comigo. Mas os jogadores se reapresentaram hoje, os atletas, enfim, já tinha uma parte, na verdade, trabalhando, né? Os jogadores que ainda estão no processo de volta de lesão, de transição, já estavam trabalhando, e aí hoje o restante do elenco conheceu o Hernan Crespo, a comissão técnica, teve uma conversa, né, uma charla, para pegar a língua castelhana, o presidente, né, apresentou o Hernan Crespo, a comissão técnica, aí teve uma conversa, o Crespo falou um pouco da trajetória dele, do conhecimento dele de São Paulo, das pessoas que ele conhecia no clube, falou um pouco da metodologia dele de trabalho, e aí teve um trabalho ali, um início de trabalho, uma coisa assim que deixou uma impressão muito positiva, né? É óbvio que todo começo de trabalho deixa tudo dá aquele gazinho, né? Dá aquele gás e tal. Parece tomar um suco. Isso, dá aquela força, aquela energia. Assim, as primeiras impressões de quem está conhecendo o Crespo agora, de quem está conhecendo a comissão técnica, são muito positivas, porque é aquilo que a gente vinha falando e que o próprio Crespo falou na apresentação dele. O cara está com muita vontade. Então, assim, a galera, por exemplo, de DM, de refis, de preparação física, funcionários e tal, que não conheciam o Crespo, falou, pô, esse cara tá aqui com muita vontade, o cara parece que chegou aqui, parece que tá na Disneylândia, aqui o cara quer fazer tudo, opa, vamos lá, vamos aqui, sabe? Então, assim, viram um cara com muita vontade de querer fazer logo as coisas. Sabe aquela coisa, parece que tem jogo amanhã, então ele já quer preparar o time, já quer fazer as coisas, já conversando com os jogadores, claro, voltam num ritmo muito ainda assim, faz a parte física, vai no refis ali fazer uma bicicleta, uma parte física, uma musculação, e o Crespo ali, ó, do lado dos caras ali na bike ergométrica ali fazendo uma musculação, e ele ali conversando com os jogadores e tal. Então, assim, isso foi visto de uma maneira assim muito positiva. O cara tá com muita vontade de fato. E o legal também de trazer de bastidor, que eu apurei, é uma atualização do DM, dos jogadores machucados, né, que estavam lesionados. Me disseram que o Marcos Antônio e o Oscar já estão prontos para serem escalados. Se tivesse jogo amanhã, Marcos Antônio e Oscar no time titular, pode escalar. Olha, boa notícia, hein, pode gente? Escalar. Finalmente. E o Oscar fez um exame de imagem e a lesão muscular que ele tinha, que ele teve uma relesão, que machucou no mesmo lugar, só para recapitular, ele teve a lesão num jogo treino, aí depois ele foi no primeiro jogo da Libertadores contra o Talleres, era para ele ter ficado no vestiário no intervalo, aí ele ficou mais um tempo, forçou, estourou. Aí ele teve que parar para tratar, e aí ele perdeu muitos jogos. Então, assim, ele parou, tratou e já está cicatrizada a lesão. Ele fez um exame que mostrou que está totalmente cicatrizado. Então, assim, o Oscar já está voando pronto para quarta e domingo. Quarta e domingo. Já foi colocado a força física. Mas será que ele já volta nessa intensidade toda aí? Já volta nessa intensidade. Agora é ritmo de jogo. Tá pronto. Ele tá zerinho. Opa. Motor tá zero, vamos dizer assim. Então, Oscar e Marcos Antônio estão aptos, prontos para escalar. A questão do Lucas ainda requer mais uma semana. Eita! Porque a questão dele não é óssea, a questão dele não é na cápsula do joelho. Então, assim, o Lucas quer voltar 100% seguro. É aquela coisa do Oscar, só que com um trauma, né? Diferente do Oscar, que foi muscular, a questão do Lucas é trauma. Então, assim, a pancada, ele quer voltar sem sentir nada de dor. Porque o Lucas, quando voltou, ele voltou ainda sentindo um pouquinho de dor, mas vamos lá que vamos jogar. O importante é jogar. Ele deu aquela entrevista, né? Ele falou, em 2 semanas eu volto. 10 dias. Era uma expectativa que não se confirmou. E aí, quando ele voltou, ele sentia muita dor. E aí ele decidiu, então, parar, porque de fato não estava mais rolando. No treinamento sentia dor, não estava rolando. E aí o Lucas, então, vai usar ainda essa pré-temporada, essa mini pré-temporada, para terminar o tratamento. Ele está fazendo exame, não tem lesão, não tem edema, não tem a pancada. A questão mesmo é ser submetido ao esforço físico e sentir dor.
Então ele quer estar fazendo o esforço máximo, submetido à carga pesada e não sentir dor. Então é uma segurança do atleta em conjunto com os médicos do clube. Você falou do tempo, mais uma semana. Mais uma semana dentro da pré-temporada. Para aí sim... Aí começar as atividades de treino de mesmo. Transição, de transição e ir para o campo. Próximo compromisso do São Paulo é contra o Flamengo no dia 12 de julho. Então, a gente está em 26 de junho, ainda tem um tempo aí para ele ir se recuperando. Será que dá para imaginar um Lucas nessa volta de Campeonato Brasileiro ou vai depender muito Vai depender muito dessa semana. Tá. Dessa próxima semana vai depender muito do que vai acontecer nessa próxima semana. De qualquer forma, é uma pausa que veio a calhar, né? Porque o tempo que o Lucas está fora, o Oscar precisando se recuperar também, então deu aquele respiro para que esses jogadores voltem aí à sua melhor forma. Uma lesão, né? Na verdade, essa pancada que o Lucas sofreu, que se estendeu mais do que se imaginava, do que ele mesmo imaginava. Inclusive, ele já declarou isso. Mas é legal quando chega técnico novo, né? Dá aquele gás, up nos jogadores, todo mundo rendendo. Se você tiver o Lucas no campo, nesse período da intertemporada, da mini pré-temporada, aí você fica só com o Caleri no DM. Porque aí é uma lesão mais grave. Não volta a temporada. São 2 meses que ele já está fora. Provavelmente não volta na temporada. Então, tem o Luiz Gustavo, que tá já no campo treinando, né? Trabalhando já. E ele tá bem? Tá. Ele tá, assim, confiante, seguro? Já claro, sendo tá observado. cumprindo um cronograma bem restrito ali e tal, vai voltar seguro, mas já tá no campo. Então, assim, no DM tem Lucas e Caleri, e aí se você tiver o Lucas nessa semana já no campo trabalhando, mesmo que seja transição, você vai ter só o Caleri. Então isso é uma baita novidade aí pro São Paulo. Depois, né, do vendaval, Zubeldia, né? Nossa, depois que o Zubeldia sofreu com todo mundo lesionado, cada hora perdia um, não sabia mais o que fazer ali, improvisando de todo jeito, agora uma nova vida. Mas era o que a diretoria ponderou com o Zubeldia quando ele deixa o cargo à disposição depois do jogo contra o Vasco. Calma, vai ter os lesionados aí e tal, vamos repensar. Mas aí, enfim, já era fim de ciclo mesmo. Fala, São Paulina! Enfim, boas notícias. Será que dá pra gente falar isso sobre essas lesões aí, sobre essa questão das recuperações, essa questão do Lucas? Me preocupa um pouquinho, cara. Já tá um tempão, não sarou ainda. Essa história de joelho. Meu medo é aquela história de sempre. Trata, perde tempo e depois opera. Espero de verdade que não seja isso, que o Lucas consiga a ter sua recuperação aí. Teremos Marcos Antônio e Oscar, né? Pelo que o André Hernan trouxe aí. O Oscar até voando nos treinos, né? Treinando forte. O Crespo chegou hoje. Achei o videozinho do São Paulo lá do canal bem Michuruquinha. 1 minuto e 15 de vídeo, 1 minuto e 35. Poderia ter tido um carinho a mais, mostrado alguns detalhes a mais da chegada do Crespo, dessa apresentação, essa resenha. Eu acho que faltou um pouquinho de cuidado aí. Não tem notícia, não tem muito o que fazer. Poderia ter focado um pouquinho mais e traga um conteúdo legal aí pro canal do São Paulo, mas a mídia do São Paulo a gente sabe como é, né? Vamos falar sobre isso aqui, ó. São Paulo conclui venda. Lembrando, mais um detalhe, o Matheus Alves foi dispensado hoje do treino, deve ir para o CSKA mesmo, negociação confirmada. E confirmada também a negociação aí do Ângelo, lateral. Porém, como ele só pode ir com 18 anos, ele deve ganhar minutos. Isso mesmo. Tem uma cláusula no contrato dele que São Paulo consegue morder aí mais 2 milhões de euros caso ele tenha uma minutagem que eu vou trazer para vocês aqui no vídeo. Ó. São Paulo conclui venda de lateral de 16 anos, cláusula deve forçar subida, lembrando que ele foi para o time lá, Strasbourg. O São Paulo concluiu hoje a venda do lateral Ângelo, de 16 anos, para o Strasbourg da França, a equipe do grupo do comando do Chelsea. Uma cláusula na negociação deve fazer o jogador subir rapidamente ao profissional. E aqui está o detalhe, ó. Ângelo foi vendido por 5 milhões de euros, 32,2, mas só se transfere quando fazer 18 anos. Algo com o que aconteceu recentemente com o próprio Estevão, né, que vai para o Chelsea só agora. Na venda, os clubes adicionaram uma cláusula de mais de 2 milhões de euros, 12,8 milhões de reais, um bom dinheiro, caso o Ângelo atue por 2.000 minutos antes de deixar o São Paulo. Para atingir essa meta, o jovem vai ter que somar, no mínimo, 23 jogos
caso atue os 90 minutos. É bastante coisa. Mas lembrando que ele vai atuar esse ano e ainda tem o próximo ano para fazer esse tipo de jogo aí. Então, em 1 ano e meio, talvez dê certo. A gente tem um probleminha na lateral ali do São Paulo. O Igor Vinícius foi embora. O Cédric é o Cédric, né? Aí tem o Felisberto também. O Mike machucou ontem no Sub-20. Não se sabe ao certo a gravidade da lesão. Foi uma lesão muscular. Ele mesmo postou ali: voltarei mais forte, algo do tipo. Então o Mike também é mais um que vai para o fim da fila. E o Crespo já deixou claro que o Ferrarese não vai atuar como lateral e sim apenas como zagueiro. Então temos ali de opção o Cédric, o Ângelo e também o Felisberto, que já pingou aí no profissional, na base, e é o que atua no Sub-20 também. Então teremos essas 3 opções. Então o Ângelo, se despontar aí, o Crespo já falou, né? Não importa se tem 18 ou 38, vai jogar quem tá melhor. Então se o Ângelo, caso destrua aí nos treinos, o Crespo não vai hesitar em colocar, porque a gente sabe muito bem que o Crespo colocou muita gente da base na sua primeira passagem. E o São Paulo morderia aí mais 13 milhões de reais, né? Que para quem não tem nada, esses 13 milhões é muita coisa. O Tricolor também manteve 12,5% dos direitos econômicos. Ângelo está com a seleção Sub-17. Por ser um time do mesmo grupo do Chelsea, se ele faz uma temporada boa lá na França e é vendido para o Chelsea, aí vai em libras, né? É uma quantia muito boa, costuma ser em libras, em diferença do real. Esses 12,5% deve ser uma boa bolada aí para o Tricolor. E aqui o último parágrafo fala exatamente o que eu disse, ó. A saída do Igor Vinícius, tem o Cédric como opção e o Mike para ganhar espaço, mas o Mike se lesionou na base e aguarda exames para saber a gravidade. E o Ângelo pode aí furar a fila, tanto ele quanto o Felisberto. Mas a gente sabe, né? O São Paulo tá precisando de dinheiro, vão forçar com certeza o menino a jogar. Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, deixa o like também, se inscreve no canal, ative o sininho, fiquem todos com Deus, até a próxima, valeu, fui!